E se o Rio-São Paulo voltasse em 2026, hein? Como deveria ser? A pedidos, vocês pediram e que a gente traz, claro. Bora lá trazer como seria o Rio-São Paulo para a próxima temporada, caso ele voltasse no nosso calendário. Fala, meus amigos, vocês pediram aí como seria o Rio-São Paulo em 2026, pediram pra gente criar um modelo ideal, e a gente sabe que o futebol brasileiro ele tem problemas com datas, né? Então a gente procurou montar aí modelos enxutos com o menor número de datas possíveis, até porque ainda temos os estaduais, então vamos trazer agora para vocês os modelos que a gente pode fazer caso o Rio-São Paulo voltasse em 2026. Bora lá para o nosso primeiro modelo. Já comenta no fim qual você gostou mais. No nosso primeiro modelo, teríamos 8 times, 4 de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro. Vocês já imaginam, né? Quais seriam as 8 equipes que iriam jogar a competição. Até para manter um critério técnico, digamos assim, a gente optaria pelo campeão e vice de cada estadual, ou seja, campeão paulista e vice-campeão paulista, campeão carioca e vice-campeão carioca, e a gente faria como a CBF faz com a Copa do Nordeste. As duas outras vagas de cada estado seriam via ranking de clubes da CBF, ou seja, tirando os campeões e vices, os 2 melhores times de São Paulo do ranking da CBF e os 2 melhores times do Rio de Janeiro. Também no ranking da CBF, eles entrariam na competição, então teríamos campeão e vice, ou seja, então bora lá votar, né? No Rio de Janeiro, Flamengo foi o campeão, Flamengo e Fluminense, né? Fizeram a final, então eles teriam vagas garantidas, e os melhores ranqueados no ranking da CBF, excetuando Flamengo e Fluminense, são Vasco e Botafogo, então teríamos do Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense jogando o Rio-São Paulo 2026. Já de São Paulo, a gente teve na final Palmeiras e Corinthians, então seriam os dois que entrariam pelo critério do estadual e os 2 melhores ranqueados no ranking de clubes da CBF, com exceção dos 2 que já têm vaga garantida, que são os 2 finalistas, né? Palmeiras e Corinthians. A gente teria São Paulo e Santos entrando para completar a competição. Então de São Paulo teríamos Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, ou seja, as 8 principais forças do futebol da região teria aí jogando a competição. E como é que a gente formaria a fórmula de disputa, né? A gente teríamos 2 grupos. Um grupo A apenas com equipes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, e o grupo B apenas com equipes do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. E as equipes de um grupo enfrentariam as equipes do outro, jogos apenas de ida, 2 jogos em casa, 2 jogos fora, e teríamos ali todas as equipes de um estado enfrentando todas as equipes do outro, até para manter bem o Rio-São Paulo, né? A partir daí, a gente teria os 2 melhores de cada chave avançando para a semifinal em jogo único, jogo realizado na casa da equipe de melhor campanha, e teríamos cruzamentos aí dentro dos grupos. Ou seja, teríamos um clássico paulista e um clássico carioca em cada uma das semifinais, jogo único na casa da equipe de melhor campanha na primeira fase, e os 2 vencedores fariam a final. Também em jogo único, poderia até se criar um evento em uma cidade sede, Brasília ou Manaus, Belém, como a gente tem a Supercopa do Brasil, que é um sucesso. A gente poderia criar aí uma final em um território neutro para valorizar aí o futebol brasileiro, o futebol da região do Rio e São Paulo, que é o eixo, né, que a gente chama, para poder levar essas partidas para estados que não tem tanta ambientação assim com as principais equipes do Brasil. Já pensou um jogo na Arena da Floresta, uma final, um Palmeiras e Vasco, por exemplo, ou então em Belém, em Manaus? Seria bem interessante, né? Então esse seria a disputa utilizando apenas 6 datas, hein? Como nos estaduais são 11, então a gente sobraria aí algumas datas para fazer os estaduais. No caso, usamos 6, né? Então sobraria 5. Para isso, a gente montaria assim os estaduais. Mas antes, eu tô deixando aí o link para você adquirir essa linda camisa do Flamengo, camisa aí retrô, camisa que Adriano, né, marcou época vestindo ela, camisa maravilhosa. Então o link para você comprar ela tá na descrição desse vídeo, já corre lá e compra a camisa da equipe de maior torcida do Brasil. Voltando agora para falar dos estaduais, né? A gente teria basicamente o Paulistão, uma primeira fase com 12 times, seriam ali as 12 equipes que não estariam envolvidas no Rio-São Paulo. A gente tira os 4 grandes, são 16 em São Paulo hoje, né? Sobrariam 12. Teríamos na primeira fase, usando exatamente as 6 datas do Rio-São Paulo, com 2 chaves, cada chave terá aí 6 equipes, e as equipes jogam um grupo contra o outro, 6 rodadas, 3 jogos em casa, 3 jogos fora, e a partir daí a gente tem classificando 2 por grupos, 4 equipes, e teríamos aí mais os 4 do Rio-São Paulo entrando.
Já na segunda fase, teríamos 8 times, 2 grupos de 4, em que as equipes de um grupo enfrentariam as equipes do outro, teríamos 4 rodadas aí, e como ia ter 2 times grandes em cada grupo, teríamos a certeza de ter 4 clássicos nessa fase do Paulistão. Aí, os 2 melhores avançariam para a semifinal e depois final. Já no Carioca, a gente teria uma primeira fase com 8 times em pontos corridos, 7 datas, e classificariam 4, e para a fase final, mesma ideia lá do Paulistão. Teríamos as 4 equipes que classificassem no Carioca, mais os 4 cariocas que vinham do Rio São Paulo, e teríamos 2 grupos de 4, grupo 1 contra grupo 2, garantia também de 4 clássicos nessa fase do Campeonato Carioca, e os 2 melhores avançam semifinal, e depois a final sempre em jogo único. Então, para o Paulistão, a gente usaria 12 datas nessa fórmula, e 12 datas que eu falo na fase principal, né, que a gente tinha uma fase antes com as equipes menores. E para o Carioca, a gente usaria 13 datas, passando uma data no Paulistão, teríamos aí que buscar em data FIFA para poder conseguir chegar nessa data, ou até mesmo começar uma rodada antes, né? Então, uma data antes. E no Carioca, a gente teria 13 datas, teríamos que começar 2 rodadas antes, só que uma data a mais dessas ia ser só com os times pequenos, né? Que já que no Paulistão a gente teria 6 datas na primeira fase, no Carioca 7, então essa primeira fase só com os pequenos poderia sem problema começar um final de semana antes e garantir assim também a mesma situação que acontece em São Paulo. E nossa segunda ideia seria a competição com 12 equipes, 6 equipes do Rio, 6 equipes de São Paulo. A gente faria basicamente como é hoje a Copa do Nordeste, só que são equipes a mais, né? Teria uma primeira fase com 6 equipes de um grupo, 6 equipes do outro e os confrontos dentro dos grupos. E aí teríamos 5 rodadas e campeão e vice de cada grupo, primeiro e segundo, avançaria, teríamos semifinal e final, usaríamos 7 datas dessa competição do Rio São Paulo e também teríamos ali mais 4 equipes, tirando os grandes, entrando para jogar a competição. E aí, você acharia melhor que fórmula, hein? A primeira fórmula que foi explicada ou a segunda com 12 equipes e os confrontos dentro dos grupos? Na segunda fórmula, a gente teria confronto tanto de equipes do mesmo estado, como equipes de estados diferentes, já que teríamos 6 equipes em cada chave, e equipes essas que seriam 3 equipes de São Paulo, 3 equipes do Rio, até para não ficar também só com equipes do mesmo estado, jogando dentro do grupo, aí tornaria, na verdade, outros 2 estaduais, né? Então, para ter confrontos entre as equipes de um estado e também com as equipes do outro estado, teríamos aí essa forma de disputa. Já comenta aí qual você achou melhor e antes de ir, tô deixando mais um vídeo, tá passando aí no card, e já clique e assiste. Um abraço e até a próxima.